Sejam bem-vindos aí para mais uma live. Meu nome é Felipe Barreto, sou da Success. Tem que explicar, tem muita gente perguntando. A Success é uma empresa que o negócio dela é 100% rádio. A gente está em São Paulo e a gente representa emissoras de rádio do Brasil aqui no mercado de São Paulo, junto às agências de publicidade, e fazemos planejamento em rádio. Então, o nosso negócio é rádio, 100%. E com isso, com tudo que envolve o rádio, né? Artistas, produtores, radialistas, pessoal de mídia. E a gente fica trazendo esse papo aqui sempre para vocês, cada dia uma pessoa, para a gente bater um papo. Hoje é a vez desse querido amigo DJ Negralha, que tem uma história maravilhosa. Oi, Valdete, chega mais. Ricardo. Radialistas também podem chegar, todo mundo vai chegando, que hoje o papo vai ser bom. Hoje o papo é com esse camarada aí, DJ Negralha, que eu tava falando. Faz parte da banda do Rapa, do Falcão Solo, Afrojazz, tem vários projetos, um cara sensacional e o nosso papo vai ser com ele hoje. Espero que vocês gostem. Quem quiser fazer pergunta, é só mandar aí, tem um maisinho, manda pergunta. Eu tiro o negócio dos comentários aqui para não ficar passando letra e frase na cabeça do convidado, do meu querido Negralha. Fala aí, Filipão. Irmão? Tudo certo, meu amigo? Que saudade de você, meu companheiro. Como é que você tá? Saudade também de você aí também, meu amigo. Minas Gerais. Minas Gerais. Já fizemos muita bagunça lá, até carnaval, né, Negralha? Foi mesmo. Eu me lembro muito do Pop Rock. Que saudade do Pop Rock. Pop Rock Brasil, um festival sensacional. Mas a gente vai falar. Se a gente conseguir, nós vamos falar de tudo um pouco nessa noite. Não tem muito roteiro. Isso aí. O importante é a gente estar à vontade aqui, tranquilão. Eu já estou aqui com a minha dose de água. É da água, não bebo. Então tá bom, tá bom. Você pode tomar sua cervejinha aí, ó. Tô aqui de leve aqui com a Marcinha em casa. Aí a Marcinha vai ali na geladeira, já pega uma cervejinha. É isso. É isso. Um beijo pra Marcinha. Beijo grande, ela também tá mandando um beijo aqui. Tá dado. Marcinha Negralha. É cantora, tem uma voz maravilhosa. É mesmo? Olha aqui, manda um tchau ali pro Filipão ali. Então teremos em breve uma dupla aí, né? Porque agora tá todo mundo cantando em casa. Mas já temos, a gente faz alguns duetos aqui. E que maravilha. Marcinha é sensacional, tem a voz maravilhosa. Depois eu te mando o seu WhatsApp, uma música que a gente está prestes a lançar aí. Demorou. Negralha, quero voltar lá no início de tudo. Sim. E me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que o teu engajamento com o social acabou te levando para a música. Antes de ser o DJ Negralha, quem era o Negralha antes de ser o DJ Negralha? Cara, eu era um rapaz de São Bernardo do Campo, né? Eu nasci em São Paulo, mas fui criado em São Bernardo do Campo. Minha mãe era funcionária da Prefeitura de São Bernardo do Campo. Minha mãe trabalhava como gari com várias outras mulheres. E acho que meu lado social começou ali com a minha mãe, que minha mãe sempre foi muito assim, engajada socialmente, ajudando tanto as mulheres que trabalhavam junto com ela, quanto outras pessoas em comunidade. Tanto é que a primeira vez que eu entrei numa favela foi com a minha mãe. A gente foi visitar as mulheres que trabalhavam com ela e tal. E aí ela chegou, ela já me deixou um alerta, falou assim, olha, a gente vai na casa de uma amiga minha, eu não quero que você não comente nada sobre a casa, sobre o bairro e nem nada que você perceber de diferente lá. Senão, vou te dar uma chamada. Minha mãe não me batia, minha mãe nunca me bateu. Eu nunca levei uma palmada da minha mãe na vida. Porrada eu só levei da vida mesmo na rua. Aí esse lado social começou com ela, com a dona Terezinha Braga, uma mulher guerreira, deixava as ruas do meu bairro limpinhas. Ela tinha um sorrisão grande, que todo mundo amava demais ela. Ela já não está mais aqui nesse plano, que Deus a tenha. Ela está olhando lá por nós agora, vendo essa entrevista, mais uma. E
E ela foi o que me botou nessa linha ela sempre me falava, tipo, para eu ter outra profissão. Eu trabalhei em farmácia durante muitos anos e na farmácia eu pagava ser DJ, sabe? Logo depois começou a entrar grana, eu tocando como DJ. Eu já trabalhava como DJ profissional lá em São Bernardo do Campo, numa casa de samba chamada Chopapo. Nessa casa revelou o Exalta Samba, o Catinguelê, entre outros grupos de samba ali do Grande ABC. E antes dela falecer e tal, no leito do hospital, eu fui lá visitar ela, ela olhou para mim nos meus olhos e falou assim: Wellington, acredite no seu sonho, porque se você não acreditar, ninguém mais vai acreditar. Aquela história que eu falava, cuidado com música, não vai fazer música e tal, ela, faça o que te faz feliz. Talvez eu não tenha outra oportunidade para te dizer isso, então segue esse conselho. E eu estou seguindo esse conselho faz mais de 20 anos. E deu certo. Sabe as palavras, é isso aí, você tem que acreditar no teu sonho. E aí, você participou de vários movimentos, né? Aí, ligados à música. Hoje você, obviamente, tem uma ligação com o reggae muito forte, mas tua praia não é só o reggae, né? Tá ligado no hip hop, no soul. Sim, Fala um pouquinho disso. Sim, sim. O meu início na música foi no rap, foi no hip hop. Eu comecei na escola, né, com os amigos de escola. A gente participou de um concurso de música na escola, que foi muito bacana. A gente acabou ganhando esse concurso de música. Isso acendeu uma chama nesses meus amigos. A gente competir nos concursos de música lá em São Bernardo do Campo. A gente acabou ganhando algumas eliminatórias e a gente automaticamente a gente concorreu à final. Nessa final a gente ficou em 4º lugar. O prêmio era gravar um disco, que acabou não acontecendo. A gente foi para outros concursos, numa grande equipe de baile, né, que tinha em São Paulo, a Shake Show. A gente ficou em 2º lugar nesse. Logo depois a gente foi para fazendo shows por toda a grande São Paulo e tal. E eu acabei indo tocar numa outra equipe chamada Cascatas, que é uma gravadora. Na Cascatas eu fui vendedor de discos e também fui DJ das noites. Né? Pra você ter noção, eu era vendedor na Galeria do Rock, ali na 24 de maio, as clássicas, né? Na 24 de maio, as clássicas galerias e tal. E, bicho, é muita história. O meu engajamento também entra em conjunto com o lance do social. A gente era de uma posse chamada Houses, que reunia grupos de rap do ABC Paulista, e a gente fazia apresentações, festivais nesse lance de social, campanha do agasalho, campanha do alimento, tocando em comunidades, tocando em escolas, ensinando o que era hip hop, como o hip hop pode salvar vidas, né, e trazer jovens que estavam na marginalidade para a vida social. Perfeito. Esses movimentos todos, né, Negralha, a palavra tem uma força muito grande, né? A letra, Sim. Né? Ela contextualiza assim, uma realidade social, né? Não é nem uma rebeldia nem nada, mas ela contextualiza o que está se vivendo ali na comunidade através da música, da letra. Ainda Exatamente. é assim, até hoje ainda é assim, Negralha? Sim, sim. O hip hop, ele tem o Sabotagem tem uma frase muito emblemática chamada rap é compromisso, não é viagem. Apesar que essa árvore cresceu demais e ela tem muitos galhos hoje. Hoje você vê artistas de rap que não são só de uma vida difícil, né, de uma vida pobre, vem também dos bairros classe média, até classe média alta, e eles também têm o seu espaço, né? Olha, a Mel Pérez falou que Negralha é um guerreiro. Obrigado, Mel. Pessoal, pode ir mandando pergunta aí que eu vou disparando aqui pro nosso DJ. Sim, você vê que quando o papo é bom, vai chegando gente, vai somando, vamos somando. Vamos passar de 100 hoje. Isso aí. Vamos lá, bora pra cima. E aí o rap hoje, ele abrange várias classes sociais, mas sendo que, basicamente, o rap ele retrata a vida daquela pessoa, do que ela vive. Então tem muitas situações que são da rua. O rap ele nasce na rua, ele cresce na rua e acaba chegando pelo rádio, pelas ondas do rádio,
hoje, pelas mídias digitais, ele chega em todos os lugares. E o rap foi onde como iniciou o meu caminho. E o reggae eu também sou muito abraçado, tanto quanto pelo Mofaia, né, que é um programa de rádio que a gente faz com o Marcelo Falcão, toda terça-feira na FM o Dia. Quem não é do Rio de Janeiro, ou de onde a FM o Dia chega, pode assistir online, né, pelo site da rádio FM o Dia, o www.fmodia.com.br, e as pessoas podem acompanhar toda terça-feira, 11 da noite, essa nossa linguagem que a gente leva às bandas nacionais. O Falcão, quando vai, ele toca uma infinidade de discos que ele tem, e assim vai. É isso. Filipão, Não posso vamos... pedir um favor? Posso pedir um minuto para eu conferir se o meu carregador está plugado mesmo direitinho? Que às Por vezes... favor, vai aí, meu amigo. Pode conferir. Eu acho que não estava plugado. Chegamos a 100. Chegamos a 100, hein? Aí, eu tô te falando, Agora a galera tarda, mas chega, mas chega. Ó, pode mandar perguntinha, galera. Tem uma interrogaçãozinha aí do lado, quem quiser perguntar, pode perguntar. Você foi falar do seu irmão, então nós temos que já entrar nessa onda, né? Você participou praticamente do concurso da Loira do Tchan, né? Você entrou num concurso... Você entrou no concurso para ser DJ do Rapa. No fundo, primeiro, quem te levou, quem te deu o toque, porra, entra nisso, tá bom para você. E outra, você acreditava, você seguia os ensinamentos da sua querida mãe e acreditava que você podia ganhar, que essa vaga podia ser sua? Sim, eu sempre acreditei muito, sempre tive muita fé. Quem me deu a dica do concurso, que antes do concurso acontecer, foi o Marcelo D2. Eu era DJ na época, eu tive meu grupo de rap chamado Ideologia Radical, gravou um disco em 1994, chegou a tocar nas rádios, na Metropolitana FM, que tinha vários programas de rap, enfim. E esse grupo de rap eu cheguei a fazer muita coisa. Mas realmente o meu lance foi bombar quando eu fui tocar com o SP Funk, que é um grupo de rap que tem um sucesso assim, mediano, tal, muita gente conhece, e a gente abria alguns shows e fazia algumas participações no show do Planet Ramp. Com isso, cara... Tá aqui, ó. Ó nossa guitarrinha aqui do Planet aqui, ó. Isso aí, ó. Tocando. A turma toda autografada ali, D2 e companhia. Geral. Formigão, que eu adoro, que eu amo. Enfim, e aí o Marcelo ficou me dando vários toques, vai que você vai ganhar, vai que você vai ganhar, vai que você vai ganhar. E acabou que eu entrei nesse concurso. Quando eu cheguei lá, os outros DJs até ficaram assim, pô, cara, mas e por que os caras estão fazendo esse concurso se todo mundo aqui te conhece? Você botou do hold ao carregador, aí chega os amigos do cara, o D2, chega o Benegão, chega o Black Alien, o Zé Gonzalez, todo mundo te conhece. Que concurso é esse? Os caras ficaram achando que era mutreta. Mas se eu não tocasse bem, se eu não tivesse um papo de acordo com o que a banda fala, e se eu também não fosse, não tocasse bem junto com a banda, eu não ia ganhar. Foi uma junção de coisas, e com certeza, eu ser amigo da galera, o D2 já me conhecia e a galera já votar em mim, com certeza, isso ajudou bastante. Olha aí, ó, o Jason tá falando, pergunte sobre a muqueca que o Negralha faz, a melhor do Brasil. Tereza Salva na área. É verdade isso, Negralha? É verdade, eu gosto de cozinhar. Eu tenho alguns bons pratos e frutos do mar e peixe é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Muito aí bem. A gente fez uma live com Afrojazz e tal, foi uma live solidária, né? Para ajudar um garoto chamado Lucas, que é de Teresópolis, para ele conseguir... a gente vai conseguir doadores de célula-tronco. Pô, fala aí, manda aí como é que ajuda, como é que participa, que depois eu coloco na bio. Sim, todas as informações você vai conseguir ali no @LucasContraLeucemia. Ali você vai achar as informações de como você pode fazer. Você pode ir ao Hemorrio, aqui no Rio de Janeiro, para quem sabe quem é do Rio de Janeiro, ou até mesmo quem é de fora do Rio de Janeiro, por exemplo, em Belo Horizonte, no
no Emo BH, Emo Minas. Emo Minas. Aí você, ali, você doando, você dizendo isso, você entra numa rede que você pode salvar uma pessoa que você não conhece, de outro lugar do Brasil, por exemplo, lá no Pará, no Belém do Pará, ou no Amazonas, ou no Rio Grande do Sul, né, nesse banco de dados. E hoje em dia é muito mais seguro, né, uma injeção aplicada, né, na coluna, na base da coluna, e de lá eles tiram a célula-tronco, que pode salvar a vida de uma pessoa, de um garoto de 4 ou 5 anos, se não me engano, que tem uma vida inteira pela frente. E se for para fazer o bem... É muito pouco. É muito pouco para a gente fazer, mas é muito para quem está recebendo, sem dúvida. E esse é o Negralha, galera. Esse camarada é esses coraçãozinhos todos que estão subindo aí, é esse cara, é impressionante. Por falar em coração, você entrou então pro Rapa. É notório, dá para enxergar assim a afinidade e a amizade que você tem com o nosso Falcon Jet lá, né? Parecem que são irmãos conhecidos há muito tempo. Isso bateu de cara, você entrou, já teve essa afinidade, chegou meio tímido lá, mas... eu cheguei todo tímido e tal, eu tenho uma grande afinidade com o Falcão desde o início, com todos eles, amo todos eles, já produzi coisas com todos eles, com o Xandão, fiz uma música com o Dexter, para quem não sabe quem é o Dexter, é do 509E, inclusive ele estava preso ainda na época, eu fui ao Carandiru fazer essa música. Além do Carandiru, já fiz projetos sociais em outros presídios aqui no Rio de Janeiro. E com o Lobato, produzi uma música com a Jesutom. O Lauro, eu gravei outros projetos também com a Tânia Paz, né, uma cantora da Espanha. E outros projetos eu já fiz com o Lauro, com todos eles. Claro que com o Falcão, por a gente ter um perfil parecido, gosto musical parecido, a gente faz muita coisa junto. Além do Locomotivos, que a gente já fez show com você aí em BH. Sim. O Jet Dub System, que é um projeto de DJ, mais um sound system, exemplo da Jamaica. E também a gente tem uma amizade muito grande, assim, tipo, de se falar todo dia, praticamente a gente se fala todo dia. A gente conversa mais coisas do dia a dia, até do que da própria música e tal. Com o Yuka, que também tinha uma proximidade muito grande, porque eu morei na casa do Yuka assim quando eu cheguei no Rio de Janeiro. Eu morei lá 1 ano e meio, quase 2 anos, acho que 1 ano e 8 meses na casa do Yuka, com a mãe dele, Dona Luísa, o irmão dele, o Renato. Morava lá na época o Fábio Sou, que é um primo do Yuka. Então eu tenho uma relação muito familiar também com a família do Yuka, como eu tenho também com a família do Falcão, que, por exemplo, dos 20 anos que eu moro aqui, quase todos quando eu estou aqui, não estou tocando, Natal eu passo lá com eles, Páscoa eu passo com eles, e assim vai. A gente costuma dizer que a gente é irmão que não veio do mesmo berço, porém a gente é irmão de alma e de fé. Por escolha. É isso, irmão escolhido. Isso Rio aí. de Janeiro ou São Paulo, Negralha? Rio ou Sampa? Que pergunta difícil. Eu nasci em São Paulo, eu amo São Paulo, fui criado em São Paulo, mas eu amo o Rio de Janeiro. Para morar, eu prefiro o Rio de Janeiro. Mas para curtir, para trabalhar, eu prefiro São Paulo. Então eu vou te dizer, eu estou morando em São Paulo, tá? Já tem 2 anos. Olha, que bacana isso. Então, quando você vier aqui, pode deixar que eu vou deixar os ingredientes da muqueca preparados para você fazer aqui. Opa! Eu faço vários pratos, tá? Mas se você come peixe, deixa eu comer. Pode ser baiano ou capixaba, eu faço as duas. Eu faço um cupim que é espetáculo, meu cupim. Mas enfim, vamos deixar para lá que eu não jantei, estou com fome. Eu faço um na panela de pressão e depois ele vai para o forno. 1h40 na panela de pressão, depois ele vai para o forno. Ele fica crocante, sequinho, desmancha. Putz. Isso é demais. Não, isso é demais. Deixa para lá. O DJ, eu tenho uma curiosidade na produção. Na produção do Rapa, do Falcão Solo. Em que momento que você entra ali? Você entra no final e faz o recheio todo? Ou a partir do início você já está? Em que momento que o Negralha dá o toque dele ali? Geralmente é quando já está indo para o final, né?
Ele produz tudo praticamente sozinho, ele cria os arranjos, né, da cabeça dele, ele tem tudo meio que pronto. Realmente ele é um artista fenomenal, completo. Tem um amigo muito próximo meu que está gravando essa fase solo do Marcelo Falcão, que chama, é o seu xará, chama Felipe Rodarte. Deve ser foda, cara. Esse Com cara é esse nome. foda. É. Né? A gente tem uma história muito próxima, que a gente teve uma banda juntos, chamada Eletro Samba, não sei se você ouviu falar. Sim. Eletro Samba tocou demais no Brasil todo, tocou muito. Você cantava no Eletro Samba? Também. O cantor era o Valtinho, né, que é da Mangueira, que foi o Falcão que me apresentou. Ele era do Funk em Lata, né? O Ivo Meirelles, ele cantava no Funk em Lata e tocava. Lá no Eletro Samba ele era o vocal principal. Tem também um outro vocalista que se chama César, né, o Beliene, que ele é baixista, ele tocava baixo e cantava ao mesmo tempo, sensacional. E também eu fazia algumas rimas, como eu faço lá no rap, eu já fiz algumas improvisações de rap, aquela história. Com o Falcão, tal, eu fiz. E o Rodarte, ele casou com a Constance, né, que é a ex-esposa do Tom Capone. Então, logo 2 anos depois, então ele criou o Bento, né, e agora ele tem o Vicente com ela, e é uma família linda, é um dos meus irmãos da música, e ele tem gravado os discos solo do Falcão, e a gente tem coisa boa ali para mais de metro. Já tá garantido, né? Vou sair do Falcão. Fazer uma promoção do Black Money. Aqui, ó. Bate aí, garoto. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Tamo junto. Essa é do filho do nóis. Eu vou aqui no... Pra quem não assistiu Trapalhões, ó. Você Black sabe Money. Que eu sou um cara sensato, então eu sou tricolor. Né? Eu sou fluminense, sim, né? Porque se eu fosse seria rubro-negro. Igual o Chantilly. Né? É igual o Chantilly. Exatamente, igual o Chantilly. Se você fosse maloqueiro, que nem eu e o Falcão, você ia ser ou pro Corinthians ou para o Flamengo. Pro Flamengo. Mas graças a Deus, meu bom pai me botou no rumo certo. Aqui. Galo Mineiro. Galo Mineiro só tem gente boa lá, tenho grandes amigos lá. Mas enfim, adoro. Aqui em São Paulo tem um boteco que chama Garota da Vila, onde quando tem jogo do Fluminense, lá transmite, e a cerveja que sai lá é a Cacildes, é o Mussum para tudo quanto é lado que tem ali. É o Mussum para todo lado, que bacana. Só dá Mussum. Olha só. E a cerveja é boa mesmo. Fala. Hoje eu ouvi muito, né, Gralha, muito Afrojazz. Que sonzeira é essa, irmão? Sensacional. Que groove, que cozinha é aquela? Eu recomendo para todo mundo que está ouvindo. Além de seguir a gente aqui, a Success, e seguir o Negralha lá, dá uma olha na internet, Afrojazz. Acho que já até passei. Aqui agora está na FM o Dia. Passou, mas já passou ali o Afrojazz, a gente tocando. Fala desse projeto pra gente. Fala aí. Cara, tem que falar. Cara, eu conheci o Eduardo, que é o né? O frontman da banda. Eu conheci ele em 2012. E ele fazia um projeto aqui na Lapa, chamava Nova Lapa Jazz, né? Que é um projeto... Eles reuniam praticamente 1.000, 2.000 pessoas toda quarta-feira para ouvir jazz na Lapa. Era na rua. Todo mundo ouvindo, como tudo começou. Enfim, aconteceu problemas lá com a banda e ele acabou meio que saindo da banda, do projeto. E ele montou a tese da faculdade dele como o jazz, a África influenciou no jazz nos Estados Unidos e como esse jazz influenciou no Brasil. Nisso ele chegou a esse nome, Afrojazz. Inclusive, a deixar claro para as pessoas que existe um grupo de rap francês que é bem famoso, com algumas discos gravados, chama Afrojazz. Para você achar o Afrojazz do Brasil, você escreve Afrojazz Brasil, com S. Brasil com Perfeito. S. E aí você chega no nosso Afrojazz aqui do Brasil. Esse projeto começou com baixo o Sidon, que é baixista do Seu Jorge, né? E o baterista era o Tiaguinho Silva, filho do Robertinho Silva, que tocou anos com o Milton Nascimento. Pô, fera. Só fera.
E aí cada um foi, o Thiago foi fazer sua carreira solo, o Sidão com o seu Jorge, e acabou formando esse ciclo que hoje é o batera, é o Rodrigo Ferreira, que é baixista do Gabriel Pensador também. O baterista é o Daniel Conceição, que toca em vários projetos, inclusive gravou e fez parte do projeto da musical do Assunção, né? Como é que chama o primeiro nome? Anelise. Não, a Anelise é a filha. Itamar Assunção. Ele fez o musical do Itamar Assunção. E aquela metaleira louca lá? A metaleira, aí que tá o front, né? Que é o Eduardo Santana, que é o front, né? Ele que iniciou o projeto. E o Oswaldo Lessa, que também toca com vários artistas. Ali são músicos que tocam com vários artistas conhecidos, entendeu? E a gente se junta para tirar aquela sonzeira. A gente já tem 2 discos, né? Chama Afrojazz, o disco preto. A gente tem um segundo que chama African Brothers. E a gente já está gravando coisa nova. Já tem a música chamada Luanda, que é uma música com vocal, que era só coisa instrumental, né? Tá começando a entrar com vocais agora. O Eduardo, além de fazer rap, ele canta. E ele tá vindo com a música Luanda, que é com vocal. No fim do mês, dia 31 de agosto, a gente lança essa música. Pode falar. Você também manda um vocalzinho ali, de vez em quando. Sim. Acho que é a Libertina, Libertar. É o seguinte, porque o Afrojazz, nesse meu disco solo, que a gente podemos entrar nesse papo também. Vambora! Como eu tenho... Vai, pode vir. Já vamos aí, porque não é só Afrojazz, tem também o projeto do Negralha, que está com um projeto que eu queria que você falasse, de singles que você vai lançar agora, com várias parcerias aí, que você falasse também, já emenda aí. Então, em 2015, quando eu olhei, eu estava com um time tão forte. A gente fez algumas apresentações em 2014, 2015, no Clube Bola Preta, aqui no Rio de Janeiro, do clássico Bola Preta. E aí, o bloco de carnaval, que durante o ano eles alugam para eventos. E ali no eventos e tal, eu fazia num instrumental ou outro, eu mandava um rap. Aí o Eduardo chegou para mim e falou assim, cara, por que você não grava suas músicas? Você tem tantas músicas legais. Dali eu tirei a ideia de gravar o meu disco e ter os músicos do Afrojazz comigo. Junto comigo eu tenho um músico da geração do Rio de Janeiro, da Unirio, da universidade. A maioria dos músicos do Afrojazz são formados na Unirio. E, por incrível que pareça, tem outro Felipe na minha vida, vários Filipes. Ele trabalhou comigo, o Felipe Casqueira, que ele trabalhou muitos anos com a Cássia Eller. Com a Cássia Eller, grande Casqueira. Né? Grande Casqueira. O sobrinho dele se formou com esses meninos na Unirio. E eu acabei, por ser sobrinho do Casqueira, todo o meu disco foi arranjado por mim e esse rapaz chamado Rafael Casqueira. Você é sobrinho do Felipe? Não, o sobrinho do Felipe é o Rafael Casqueira, que gravou. Tá bom. Eu fui artista do Felipe durante 10 anos. Ele trabalhou com a minha carreira solo e iniciou esse projeto comigo, esse projeto do Negralha Solo. Em 2015, a gente está gravando desde então, aquela coisa, fazendo show com Rapa, show com Falcão, até juntar tudo para a gente lançar. A gente vai lançar agora os primeiros singles agora, esse ano. Né? E aí é pela Warner Digital. Nesse disco, aí eu gravei também com o Dexter, aquela música que eu fiz com o Xandão há tempos atrás, a gente fez agora de novo, com o arranjo do Afrojazz, com o Rafael Casqueira. Eu gravei música com a Jesutom, aquela cantora inglesa que foi revelada muito. Foi revelada pelo Luciano Huck. Inclusive, eu nesse meio, eu conheci a Jesutom por intermédio de uma amiga, né, que ela trabalha no consulado italiano. Saúde. E aí, a Jesutom, eu ajudei ela, né, que ela é da Inglaterra, né, a ler contratos, ajudei ela aqui no Brasil. E tenho música com a Jesutom, com o Dexter, tenho música com a Tânia Paz, que é uma cantora da Espanha, tenho música com a Márcia, que eu vou te mandar aí agora, que tem uma voz maravilhosa. Eu tenho músicas também com a Thalma de Freitas, entre outros artistas, que tudo isso passando pela mão junto com o Afrojazz. E aí vai.
E como é que você vai lançar isso? Vai ser tudo via plataformas digitais, cada mês um? Quando Sim, começa? sim, começa em outubro. Vai ser uma música que é uma parceria, é um remix que eu fiz para a família do Sabotage, que é aquele rapper de São Paulo, foi Sim. falecido, né? Foi assassinado em 2012, acho que por aí 2011. E aí a família dele está relançando as músicas. Fui convidado a fazer um remix. Nessa música que eu escolhi tem o Chorão também do Charlie Brown. Então é uma música que se chama Cantando pro Santo. Você pode achar talvez no YouTube ou em outras plataformas. Eu vou relançar. Eu lancei ela primeiro pela Warner RPM e vou relançar ela pela Warner Digital. Vai vir na sequência a música do Dexter, a música da Jesutom, o Migui, a música com a Márcia. Eu tenho uma música com um cantor de Recife chamado Barro, que é sensacional, compositor da nova geração. E aí depois eu vou juntar tudo num disco e vai vir todas as músicas. Mas eu vou fazer single a single, vou lançar primeiro outubro, novembro, esperar dezembro e janeiro. Depois do carnaval lanço mais uma e vou lançando uma por mês até o meio do ano que vem Só lançar o vem disco todo. pedrada. Ô, Só Negralha, pedrada. você não tem canal no YouTube ainda. Você não. Ainda não. Então tá na hora, por favor, né? Tá na hora. Ainda mais Eu com quero, essas pedradas todas sim, vindo, né? eu quero juntar muito conteúdo para poder jogar esse canal no YouTube. É o que você mais tem é conteúdo. Eu não sei o que você está querendo, então. Você deve estar querendo ter, poder postar 550 coisas de uma vezada, mas você tem. Ó, Tem eu bastante. parei aqui porque é muito Aham. engraçado, né? Isso aqui é o É o Negralha, bigodão, né? é o bigodão, é o bigodão, é o É. bigodão. E é ele na FM o dia, e ele fica tocando e fica toda hora e vê quem tá ali. É muito engraçado. Então vocês vão ver que Interagindo. de vez em quando ele enfia o carão ali, olha lá, olha lá. Olha lá, olha Isso aí, isso aí é porque ele fala com todo mundo que entra no Instagram, na live dele. Ele fala com lá. todo mundo, cara. Rapaz, eu Se o, tento, eu ca- tento. se o cara ali pede um McDonald's pra ele, ele fala: Não, aqui não tem não, mas você liga ali, ele fala com todo mundo qualquer assunto. E eu quero falar sobre isso. Sim, Você está há 4 anos na rádio número 1 do Rio de Janeiro, que é a FM O Dia, uma estamos rádio quase chegando lá. sensacional. É, Rádio está quase sensacional. 4 anos, né? Sim, 3 anos e meio já. Pois é, está quase 4 anos. Como é que foi essa experiência de entrar para o rádio? Ainda mais para você, que é um cara de palco, né? É um cara de Sim, palco que sim. tem aquele calor, aquela resposta do público, e você foi para o rádio, tá ali confinado dentro de um estúdio e mandando a sonzeira. Como é que foi essa experiência de ir para o rádio? Como está sendo? Sim, sim. O rádio na minha vida, cara, o Filipão, costumo dizer que eu sempre tive muita sorte na vida. Quando eu era garoto, né? Garoto, eu falo com uns 20 anos, 21. Eu, eu, Já eu, falaram como aqui que você já vai virar vovô, é isso mesmo? vou virar vovô daqui a pouco. Em setembro nasce. É o seguinte, eu participei de uma equipe chamada Cascatas, né? Que era uma gravadora. Essa gravadora, ela tinha um programa na Rádio Metropolitana de São Paulo, uma das maiores rádios de São Paulo. Nosso querido Então, Vaguinho. isso aí. Aí eu trabalhei ali durante um tempo nessa rádio. Logo depois, eu também trabalhei com um cara chamado Pastor, que ele tinha também um programa na rádio, na Metropolitana. Ele gostou da minha pessoa e me chamou também para fazer o programa dele, porque na rádio da Cascatas eu era um dos DJs. Então, em 2 horas, cada DJ fazia um set pequeno. E quem era o que puxava o programa era o Carlinhos Cascatas, o dono da empresa. Ao mesmo tempo, esse cara, o pastor, me chamou para eu trabalhar na empresa dele. Então, acabava o programa da Cascatas, eu emendava um outro programa que eu ficava, eu, o único DJ. E ele falava dos produtos da gravadora dele, que inclusive lançou o meu disco com o meu primeiro grupo de rap. Quase 25 anos depois, o Falcão tem esse convite da FM O Dia. E foi muito grandioso da parte do Falcão, que a programação da rádio é uma outra coisa, né? A rádio quase não toca reggae, ela toca música popular. Toca axé, toca Sim. funk, pagode, sertanejo. E
eu falei para ele, cara, mas não era mais fácil, você tem convite de várias outras rádios, da Mix, da Jovem Pan, de todas as rádios você poderia fazer. Mas você vai numa rádio que não tem o nosso segmento. Ele, pois é, Negralha, é por isso que lá vai dar certo, porque a gente vai ser o único do nosso segmento nessa rádio. E dito e feito, o Falcão realmente ele é muito esperto para os negócios. E a FM Dia, com o alcance que ela tem, que ela é uma gigante, a número 1 do rádio no Rio de Janeiro. Verdade. Por mais que seja um horário de 11 da noite, esse horário, que não é um dos melhores horários da rádio, mesmo assim, sendo FM Dia, tem um grande alcance. E o nome do programa, Mofaia. Mofaia é o quê? Morfaia. Botafogo. Mofaia. Botafogo. Vou mostrar aqui. Eu sou corintiano, mas eu sou muito fã de um time carioca. Olha a bermuda que eu tô. Tu é botafoguense, maluco? Cara, eu não sou botafoguense, eu gosto do Botafogo. Inclusive, nós fazemos o clássico vovô, nós temos afinidade, pô. Sim, muito sim. bem. Olha isso, eu já fui a muito jogo. Eu fui muito jogo do Flamengo também. Morando no Rio de Janeiro, com um monte de amigos flamenguistas, eu gosto de ir ao estádio. E uma vez eu fui no Maracanã, velho, com meus amigos, com meu amigo DJ Daniel Tamempi, do Só Pedrada Musical. Sigam também, que é sensacional esse cara. E eu fui com ele no Maracanã. Aí eu fui comprar cachorro-quente, velho. A gente foi ali, pegar uma fila, comprar cachorro-quente, cerveja. Aí quando eu tô, o cara, o negão me olha assim do outro lado do balcão. Tu não é o Negralha? Eu falei, sou eu mesmo. Aí ele pegou, falou altão, velho, no meio da tua galera do sorte que a torcida do Botafogo é muito educada e muito da paz. Meu irmão, o cara olhou e falou assim, mas tu não vem aqui nos jogos do Flamengo? Passou um sufoco aí, hein? Passei um sufoco. Todo mundo olhou pra mim com aquela cara, que isso, um flamenguista aqui no meio. E era Flamengo e Corinthians. Aí eu falei assim, olha, bicho, eu sou um cara que eu gosto de futebol. Na verdade, eu nasci em São Paulo, eu torço pro Corinthians, venho aos jogos do Flamengo e amo o Botafogo. Esse é o Negralha, é o coraçãozinho grande, né? Tem pra todo mundo, né? Tem pra todo mundo um pouquinho. Ô, Negralha, falando um pouquinho mais do Mofai, assim, o reggae, sem dúvida nenhuma, é um estilo que inspira vários outros estilos, isso é fato, né? Atualmente, a gente vê que ele tem muita influência na música eletrônica latina e africana, o reggaeton e tudo mais, né? E diariamente bate nos top 5 das rádios aí. Sim, Por que você acha que isso acontece? Qual é a mágica? É uma árvore com uma raiz muito profunda. E que essa raiz muito profunda vai lá naqueles lençóis freáticos mais profundos, pega aquela água mais pura que existe, falando de matéria musical, e essa árvore traz esse fluido que se transforma em flores maravilhosas. Por exemplo, o reggae, hoje tem artistas internacionais como o Chronix, o Protoge, o Dame Marley, né? Que levam a bandeira do reggae para muito mais outras influências e música pop. Inclusive tem bandas, né, na Califórnia que usam a influência do reggae, que é de um som mais pop e acaba tocando em todas as FMs. E me fala coisa, pro Negralha, reggae roots ou dancehall? Roots. Eu gosto de dancehall também. Por quê? Por que roots? Porque dessa raiz... Influência do amigo, não? Dessas influências, sim, também. Mas dessa influência, né, de música roots, é de onde que vem o dancehall, que vem o raga, de onde vem o new roots, de onde vem todas as vertentes, inclusive o hip hop também vem de uma vertente do reggae. Muito bem. Eu quero saber uma percepção sua do DJ Negralha. Eu vou um pouquinho agora para o funk. Sim, Você acha que essas mulheres do funk aí estão conseguindo fazer uma revolução que nem o sertanejo fez? Com certeza, com certeza.
Que O que nem funk, as né? mulheres fizeram no sertanejo, né? Sim, sim. No funk, né, era uma coisa muito masculina, né? No início, né? Só homens, MCs, né? O MC. E desde as MCs antigas, assim, não vou lembrar muito os nomes agora, mas de 10, 15 anos atrás, a Valesca, né? Com a Gaiola, até chegar nos dias de hoje com a Anitta, né? Que é hoje a número 1 da música brasileira é a Anitta, que é uma cantora de funk pop, né? Com ela vem a Ludmilla e abriu também, o funk ficou tão grandioso que abriu o caminho, inclusive, para o funk de São Paulo. Hoje em dia tem Livinho, tem Kevinho, tem, né, tem um monte Sim. de MCs e MCs meninas. E hoje em dia, como foi no sertanejo, as mulheres, né, tomaram de assalto o espaço musical e elas fincaram a bandeira das mulheres lá no ponto mais alto dessa montanha e disso daí tá sendo bom para todos, inclusive para os homens, né? Do funk que hoje em dia, por conta da Anitta, da Ludmilla, muita gente bebe dessa água e tem outras artistas que vieram do pop e foram para o funk. Usam a linguagem do funk para a promoção de suas músicas e tal, e sua arte. Acho que tudo válido. Inclusive, tem muitas meninas como DJs, tocando de DJ e arrebentando. Vídeo a parte de Jesus, que também é atriz, né? Para quem não assistiu ainda, Coisa Mais Linda, uma série maravilhosa. Fala da luta das mulheres. Quem tem Netflix pode assistir. Coisa Mais Linda, está no segundo episódio. E a parte de Jesus arrebenta. Segunda temporada, perdão. A Márcia É. aqui me corrigindo. E a parte de Jesus arrebenta. Ela é uma DJ maravilhosa. Tem a Flávia Chechel também aqui no Rio de Janeiro. Entre outras DJs que arrebentam aí na cultura dos DJs e na música também. Muito bem. Eu vou botando aqui as frasezinhas. Negralha, você, Bem, cara, olha, Hip Hop Rio, Eletro Samba, já fez sim. abertura para Lauryn Hill, para Com a Beyoncé, Vanessa. para 50 Cent. Sim, sim. Se faltar alguma coisa, você me fala. É Rapa, é Vanessa Falcão, já Camargo. trocou, já tocou lá no camarote do nosso querido Gil 2222. Também. Camarote da Brama. Já subiu no trio elétrico, no projeto com Várias Skull vezes. Beats, não é? Fez o Carnaval de Belo Horizonte, tem programa Sim, de rádio, toca com sim, Afrojazz. sim. Cara, Com essa Falcão. sua capacidade de se adaptar e de se inserir com a sua arte em tantos projetos, com essa diversidade tão grande, isso te completa, é isso que te completa, você poder ter essa mobilidade toda e levar a tua arte, DJ. Sim, eu gosto de desafios, cara. Eu gosto de desafios, com certeza. Quando, por exemplo, o Afrojazz, né, foi um desafio, eu falei assim, cara, eu vou tocar numa banda que o único não formado em universidade de música sou eu e o percussionista. Claro que quando chega na hora de lance de harmonia e tal, eu peço ali uma ajuda para os meninos. Claro que eu sempre vou pelo meu ouvido, procuro ter sons mais aproximados do que se encaixa na música, mas na última fase, que nem como era no Rapa, eu fazia isso com o Lobato, com o Xandão, com o Lauro, com o pessoal da harmonia, também com o Falcão. E no Afrojazz não é diferente. Eu faço isso tanto com o Eduardo, com o Rodrigo, com o Rodrigo Ferreira, que é o baixista, com o violinista, o Felipe Chemichara, que tem outro projeto maravilhoso, chama Sexteto Sucupira, que toca aqui na Fundição, sempre. Então, só tem músico de altíssima qualidade, então ali eu ajudo a afinar com os caras. E tocar, por exemplo, com a Vanessa Camargo no VMB, acho que não me lembro muito bem, mas acho que foi 2010, se não me engano. Toquei Faz com a tempo. Vanessa Camargo faz tempo, no VMB de 2010, com o Ja Rule, né, com o rapper, que ela fez a música. E automaticamente isso me credenciou a fazer 3 shows com ela, abrindo a mega star Beyoncé. Então eu sempre me adapto e eu gosto desses desafios. Para você ter noção, eu gravei com artistas que talvez as pessoas não sabem, que eu poderia colocar isso no meu release, mas é tanta coisa, meu release seria
sem fim, ia daqui até a China. Mas eu gravei com o Netinho do Axé, o Netinho da Bahia. Eu gravei com a Adriana e a rapaziada. Fiz tudo fazendo scratch. Gravei com o João Bosco. Tá aqui, ó. Tá dando aula de scratch aqui, ó, no vídeo aqui, ó. Seu Jorge, já fiz projeto. Eu fiz um projeto com o seu Jorge, eu fiz em Passarela. A gente fez o Fashion Rio com um artista de Manaus. Toquei com N bandas pequenas também, de médio porte, em shows ao vivo. Gravei com a SNZ, as filhas da Baby Consuelo, com o Pepeu. Cara, eu gravei muita coisa. Gravar em estúdio e participar em palco também com muita gente. Então, sempre o desafio para mim, eu gosto do desafio. Por exemplo, o Afrojazz é diferente, que no Rapa eu tinha que achar o espaço para solar, para fazer o scratch. No Afrojazz, é uma banda de jazz, cada um tem seu momento de solo e também tem aquele momento de geral fazer o seu tocar junto, e é maravilhoso. Outro projeto que é sensacional, as pessoas podem encontrar no Bis, no projeto do Multishow, chama Nina Vive, que é a Jesutom cantando Nina Simone com o Afrojazz. Esse projeto é incrível, me dá um orgulho daquilo, cara. Quando eu me assisto tocando naquele projeto, se eu tivesse nascido 40 anos antes, e talvez na América, eu poderia ter tocado com a Nina Simone também. Perfeitamente, você encaixa, Negrali. Isso aí você está fazendo história. Agora, o tempo passa tão voando, cara. Eu queria falar tanta coisa com você, mas eu não posso deixar de entrar no assunto. Você que é um cara que veio, né, periferia, São Paulo, para o mundo, né? E num momento em que a gente discute tanto a desigualdade, né, os problemas raciais e tudo mais. Sim. Eu queria que você falasse um pouco da música como uma ferramenta de inclusão social dentro dessas comunidades. Você trabalha com isso há tanto tempo. Qual é essa importância, DJ? Olha, é muito complicado. Vou te dizer que a gente está vivendo uma fase de política que a gente viveu, que eu não vivi isso porque eu sou muito jovem. Eu tenho 46 anos e tal. Mas falar sobre política era quase uma pena de morte. Durante a eleição, eu sofri muita ameaça, né? Ameaça de morte mesmo, via rede social. E isso não me fez eu fraquejar em nenhum momento, porque quando você nasce de pele escura, Filipão, você passa por ameaça de morte todos os dias quando você sai de casa. Né? E não são ameaças de bandidos, são ameaças de pessoas que trabalham para o Estado, que ganham do nosso dinheiro, ganham a partir dos nossos impostos e traz a violência contra pessoas de pele escura. O Brasil é 500 anos de atraso sobre a matéria de racismo, né? A música é um veículo de salvação. Para você ter noção, eu convivi muitos anos trabalhando, eu fui a projetos sociais do Piauí, por exemplo, fui várias vezes, na Casa do Hip Hop do Piauí, com um amigo meu chamado Gil BV, e lá esse projeto eu vi quanto chegava longe a ajuda do governo, quando o governo quer fazer ação social. Eu vou dar alguns exemplos assim, eu fui tocar na região de roça, do Piauí, de Parnaíba. Então, 4 horas de Teresina, mais 1h30 para dentro da roça. Cheguei lá, tinham 5 computadores, isso eu estou falando de 2014, talvez. Era mais, eu já morava na Lapa, então é 2012, talvez um pouco antes até. Então, tinha lá computadores, uma sala com ar-condicionado. Se você já foi ao Piauí, você sabe que lá é quente pra caralho. Pega. Com ar-condicionado, computadores, cadernos, livros, uma sala tal. E o que me deixou muito chocado foi que era o seguinte, era o governo federal que mandava. Porém, o ônibus e a van, o governo federal mandava. Eu falei, por que esse ônibus está parado? Porque é o seguinte, que
o governo federal manda. Mas só que é o seguinte, a prefeitura, ela tem que cuidar do ônibus e abastecer o ônibus. Que é um dinheiro que vem de lá de cima também. Só que se a prefeitura botasse combustível no ônibus, era de outro partido. Putz. Então, a guerra entre partidos é o que atrapalha o povo. E a gente entrar em guerra, eu vi familiares deixando de falar por causa de familiar. É um fla-flu, né? É um fla-flu ignorante. Exatamente. Não adianta a gente brigar por causa de política, porque esses caras não estão nem aí pra gente. Estão nem aí pra gente. Claro que quando a gente tem uma política social mais voltada para quem precisa mais, você coloca mais pessoas no campo de trabalho. Essas pessoas no campo de trabalho vão consumir mais. Você consumindo mais, você vai fazer a máquina girar. Não adianta você fazer a política por uma classe que está longe da margem da pobreza, porque você vai perder um monte de consumidores que são a maioria. Então essa conta não fecha no final. Estou falando sobre política, não só política social. Se você dá o dinheiro para o pobre comprar, esse dinheiro vai voltar para a loja, para o mercadinho, para o cara da classe média que tem um restaurante, esse dinheiro vai girar mais fácil. Voltando lá para quem não tem, para as ações sociais. Eu já fui muito militante de partido trabalhista, parei com isso, porque a política a gente faz assim, no dia a dia, na conversa, e tem hora que essa máquina dos partidos atrapalham também. Às vezes o cara ele é um político maravilhoso, ele tem um projeto maravilhoso, mas às vezes as pessoas do próprio partido que têm má índole atrapalham um projeto muito maior. Então, assim, em vez da gente brigar sobre partido, a gente escolher pessoas honestas, que têm bons projetos, que não adianta você votar num cara sem projeto, que a gente vai viver o que a gente está vivendo hoje, a gente está num túnel escuro, fechado, sem conseguir enxergar o amanhã. Então, sobre a política social, a gente faz no dia a dia. A corrupção, a gente combate no dia a dia. Sabe quando a gente vai dar um dinheiro a mais para pegar uma vaga com um carro, ou vai dar uma driblada para ir no médico mais rápido, sabe essas coisas? A gente tem que acabar com a corrupção desde a escala mais baixa até a escala mais alta, entendeu? Não adianta a gente ficar falando, o político é ladrão, o político rouba, e ao mesmo tempo a gente está desviando um dinheirinho ali, um dinheirinho da igreja, está desviando um dinheirinho ali de uma outra pessoa. Falei da igreja, né? Um cara pega, começa, você vai fazer um trabalho para outra pessoa ali, rouba ali também no EBOC, vai fazer para o outro. Não adianta. Se você fizer o mal aqui, ele gira para você e volta. A corrupção começa aí. Falou a Marcinha e o Alacine embaixo. Muito bem, ela tem um bom professor aí dentro de casa aí. Agora, sabe, você falou muito de governo, mas eu falando... Dela, que é psicanalista, é ótimo. Mas falando um pouco assim da população, das pessoas, o que me incomoda muito, Negralha, assim, é a omissão, o silêncio, quer dizer, de todos os aspectos, não só dessa desigualdade social, como também que a gente está vivendo agora num momento aí que o mundo todo virou os olhos para a hashtag Black Lives Matter, né, do George Floyd lá em Minneapolis, né, contra o racismo. Sim, e o que me incomoda muito... A imagem foi muito forte, né? Muito forte. E o que me incomoda muito é que você mesmo falou que o Brasil ele não é evoluído para discutir esse assunto, e eu concordo com você, porque eu acho que aqui a omissão, não que a omissão seja necessariamente um ato racista ou de preconceito, né? Mas eu acho que você não precisa necessariamente cometer um ato racista. A partir do momento que a coisa acontece na sua volta, né? No seu país, na sua sociedade, e você não se pronuncia, você acaba sendo, de certa forma, conivente a tudo isso que está acontecendo. Falou tudo. Então, eu acho que nós temos que agir mais, falar, fazer mais. Sim. Não é? Você não concorda que é um pouco por aí? Concordo.
Olha, você falando isso é muito importante, porque uma das imagens mais emblemáticas dessas manifestações foi o cordão de pessoas brancas na frente, principalmente mulheres brancas. E quando vi os policiais lá nos Estados Unidos para combater, para meter a porrada, que eram latinos, eram pretos, eram pessoas de cor escura ou latino-americana, os policiais vinham para meter porrada, aí passava para frente aquele bando de pessoas brancas, que como ele vai fazer? Como ele vai jogar um spray de pimenta numa mulher branca como a da família dele? Ou principalmente o policial preto, que é mais fácil ele bater num outro preto, mas para ele bater um policial preto, bater numa pessoa branca, ele vai sofrer as consequências. Então, isso fez um cordão de isolamento. Esse cordão de isolamento a gente tem que levar no dia a dia. Por exemplo, quando a gente vê uma pessoa preta sofrendo preconceito, numa pessoa branca, ela vai tomar vai chamar a polícia, tal, ela vai servir como testemunha, porque a maioria das pessoas no Brasil não querem problema. Quando é para você ir de testemunha para a delegacia, ninguém vai. Ninguém vai. E quando o preto chega sozinho na delegacia, se ele não tiver posse, mesmo o preto com dinheiro, ele passa grandes problemas. Se ele for sem dinheiro, então, ele vai ficar preso e não vai ter chance. Isso não é só no Brasil. Isso acontece muito nos Estados Unidos e em outros países evoluídos, inclusive. Acabaram de matar um garoto em Portugal também, um garoto preto. E essa luta é mundial. E essa luta não pode ser das pessoas pretas, entendeu? Pessoas brancas como você, que interagem com pessoas pretas. Isso tem que ser um discurso entre brancos, tem que ser uma conversa entre brancos até. E é muito importante a gente estar falando sobre isso agora, porque a gente consegue levar isso para mais pessoas, entendeu? E é muito importante a gente falar sobre isso. Até agradeço você entrar nesse tema, porque vou dar um exemplo bem esdrúxulo. Eu vi agora nas mídias sociais um policial de São Paulo pisando com a bota da PM no pescoço de uma mulher negra. Eu duvido, se você, Felipe, pelo que eu te conheço, se você passa de carro, você ia ficar quieto. Você ia não deixar tem isso jeito. acontecer. Não tem jeito, eu duvido. Então, a gente precisa de pessoas assim, como aquela pessoa que filmou a cena, porque isso tudo acontecia muito e a gente não via. Hoje, com os smartphones, com a internet, nada disso mais passa batido. E nós estamos de olho, estamos lutando pela paz e pelo bem comum. É isso mesmo, nós temos que falar. O tempo acabando, eu tenho que falar de pandemia. A gente nota, né, Negralha, assim, a pandemia mostrou que a gente tem, dentro de um país, a gente tem países diferentes. Nós temos dois países diferentes, né? Mais de dois. A desigualdade ficou muito latente, né? A desigualdade, né? A gente vê hoje os números de mortes em comunidades muito maiores do que em localidades de um poder aquisitivo maior. Isso também me preocupa muito, porque eu acho que daqui a pouco, quando essa curva baixar, as mortes vão estar acontecendo nesses locais mais vulneráveis. E pode ser que as pessoas... não vai saber. E as pessoas voltem à normalidade achando que está tudo certo no seu dia a dia, indo trabalhar ali na Avenida Paulista, não sei aonde, porque já não faz mais parte do nosso mundo. Você que é um cara... E eu acho também que nesse momento de pandemia, para quem está nessas áreas mais vulneráveis, é uma questão de sobrevivência, né? A pessoa tem que ir trabalhar, né? Ela não consegue, fica em casa. Fica em casa como? Se eu ficar em casa, eu vou morrer. A comida não vai chegar. Então, são outros valores ali. Você que transita em todos esses lados, né? Pelo teu sucesso, você transita num outro lado, mas você ainda tem as suas raízes. Como é que você vê a realidade hoje? Vai acabar o tempo. Negralha, eu te amo. Uma coisa que eu posso dizer. Eu te amo, Filipão. Uma coisa que eu posso dizer. As pessoas têm que trabalhar.
Mas se cuidem, usem máscara, usem álcool em gel, lavem as mãos, cuidem de você e da sua família. Eu te Beijo amo, grande. irmão. Continue Te sendo amo, esse irmão. cara com esse coração gigante. Obrigado, você também. Se cuida.